Beleza, pessoal? Nós estamos iniciando mais um vídeo aí ao vivo, tá? Uma aula ao vivo de biologia vegetal, onde nós vamos tratar do assunto hoje relacionado às gimnospermas e às angiospermas, tá? Então gostaria que você se atentasse bem a essa aula é fundamental, não só para Enem, mas também para os demais vestibulares. Sempre você tem questões de biologia vegetal que caem demais hoje, tá? No atual contexto que nós temos de vestibular no Brasil. Então, quando nós estudamos os vegetais inferiores, nós vimos que esses vegetais tinham algumas características peculiares. Por exemplo, eles eram criptógamos, tá? O que significa a palavra criptógamos? Que apresentava o casamento escondido, ou seja, não dava para você enxergar os gametanjos macroscopicamente falando, tanto em briófitas quanto em pteridófitas. Então, os gametanjos, que eram representados pelo anterídeo masculino, pelo arquegônio feminino, que são os órgãos reprodutores, eram microscópicos, né? E havia também um detalhe interessante, né? Elas necessitavam do fator água para a fecundação. Então você precisava de água no meio para que acontecesse o nadar dos gametas masculinos que eram produzidos no anterídeo, que são os anterozoides, para que ele pudesse alcançar aquela garrafinha que era o arquegônio, tá? A estrutura feminina, dentro do qual você tinha um gameta feminino, que era a oosfera. Então você precisava de água do meio para o nadar dos anterozoides em busca da oosfera, e por sua vez o arquegônio produzia substâncias atrativas para o deslocamento dos anterozoides, e essa natação na água nós chamávamos então uma natação motivada, um deslocamento motivado por substâncias químicas. Daí o nome que nós dávamos então de quimiotactismo. Então nós vimos que a partir da fecundação você tinha o surgimento de um novo embrião e depois posteriormente você tinha a formação de um novo esporófito, né? Então você tinha um zigoto, embrião, e um novo esporófito diploide que era produzido a partir do gametófito feminino, no caso das briófitas, e do gametófito hermafrodita, o prótalo, no caso da samambaia. E no caso das pteridófitas heterosporadas, nós vimos que também nós tivemos ali as primeiras plantas com esse fenômeno de heterosporia, ou seja, um fenômeno extremamente importante do ponto de vista evolutivo vegetal, porque você tem a produção de esporos de tamanho diferente. Sempre o esporo menor, o micrósporo, portador do cromossomo Y, e o esporo maior, megásporo, portador do cromossomo X. Ah, Zé, o que quer dizer isso? Então o micrósporo sempre ele vai ter a condição de gerar um gametanjo masculino, tá? E o megásporo sempre vai ter a condição de gerar, por ser portador de cromossomo X, ele vai ter a condição de gerar um cromossomo feminino, tá ok? Então, olha, dentro desse contexto, as heterosporadas produzindo estróbilos, só que tem um detalhe interessante. As pteridófitas heterosporadas, como as selaginelas, tá? As cavalinhas, têm uma condição interessante que elas não apresentam, tá? Presta bem atenção, elas não apresentam ainda a independência de água para a fecundação, embora sejam heterosporadas. Elas apontam para uma evolução maior que acontece agora nas gimnospermas. E outro detalhe interessante, outro detalhe que você tem que guardar, tá? Que dentro do estróbilo, no caso das heterosporadas, ainda você não tem ainda, tá? O óvulo, como acontece agora que a gente vai ver nas gimnospermas, tá? Sem contar que nas pteridófitas heterosporadas ainda os gametanjos continuam sendo representados pelo anterídeo e pelo arquegônio. Portanto, ainda são vegetais inferiores e dependentes de água. Agora, quando nós passamos para essa questão dos vegetais superiores, nós vamos notar algumas características do ponto de vista evolutivo que nós não tínhamos antes, tá? Primeira característica interessante agora, nós temos agora a presença do óvulo dentro do estróbilo ou pinha ou cone, como nós chamamos, tá? E nós vamos ter também, além da presença do óvulo, nós vamos ter um fenômeno extremamente interessante, que é o fenômeno da endosporia, tá? Agora, antes nós vimos que os esporos germinavam no solo,
na presença de água, aí você tinha todo aquele processo de perpetuação, reprodução equacional, divisão equacional, reprodução mitótica, até que ele crescesse e formasse o gametófito. Agora você não tem mais essa situação. Por quê? Porque os gametófitos, na endosporia, ele é formado dentro do próprio saco embrionário, por assim dizer, tá? Então a gente vai ver que em endosporia é a germinação do megásporo no interior do megasporângio, no interior do próprio óvulo, do tecido que é o tecido gerador do óvulo. E nós vamos ver também, tá, além dessa condição, do ponto de vista agora da estrutura masculina, mesma coisa. O pólen, ele vai ser formado, tá? O gametófito jovem, o micrósporo e depois eventualmente o pólen, ele vai ser formado dentro do saco polínico. Ele não tem mais comunicação com o meio externo, no sentido de que ele precise de água para que ocorra então a germinação. Então, em gimnospermas, em angiospermas, não ocorre mais a dependência de água para a germinação do esporo, tá? Porque ela vai acontecer dentro, guarde bem isso, beleza? Ela vai acontecer dentro do saco polínico e dentro do saco embrionário, que é representado pelo óvulo, pelo tecido do megasporângio, certo? E além disso tudo, ela também não apresenta mais a necessidade de água para a fecundação. Por quê? Porque os gametas irão agora movimentar-se, tá? Na verdade eles são estáticos, mas eles irão movimentar-se com o movimento do tubo polínico, no caso do gameta masculino, que antes nadava em busca do gameta feminino. Agora você tem uma estrutura, o microprótolo, que representa o que nós chamamos de tubo polínico, e essa estrutura ela tem um detalhe interessante. Qual que é o detalhe interessante dessa estrutura do microprótolo? Um detalhe bastante interessante para vocês, tá? Ela consegue ser atraída por substâncias químicas liberadas pela parte feminina, que é o óvulo, e à medida que ela é atraída, esse tubo ele vai crescendo e vai conduzindo os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos, até o óvulo. Então nós vamos ver todos esses processos, tá, ao longo dessa aula, e agora então os gametas são imóveis e na verdade eles se deslocam a partir do crescimento do tubo, mas eles não se locomovem mais como acontecia nos vegetais inferiores. Para iniciarmos essa aula, eu gostaria que você entendesse, primeira pergunta que vem, o que é uma gimnosperma? Para a gente conseguir ter aqui uma condição de enxergarmos melhor, o que seria uma gimnosperma? Então, uma gimnosperma, você vai ver aqui que ela é formada aí, aqui eu tenho um pinheiro, né, ou uma araucária, e esse pinheiro e essa araucária, é interessante que ela pode ser uma planta monóica ou ela pode ser uma planta dioica, como a araucária aqui no Brasil, que é uma planta dioica, o pinheiro do Paraná, tá? Agora, já o pinheiro europeu é uma planta monóica. O que significa isso? A planta monóica é quando ela tem os dois sexos na mesma planta. É uma planta que nós chamamos de planta hermafrodita, tá? Agora, uma planta dioica, que é o caso do nosso pinheiro, é quando você tem um pinheiro desse aqui apenas com estruturas masculinas. Aqui estão os estróbilos, tá? Aqui eu tenho o estróbilo masculino e aqui eu tenho o estróbilo feminino, tá certo? Então, quando você tem uma planta apenas com estruturas masculinas, nós chamamos essa planta de planta unissexuada, ou também conhecida como planta dioica, certo? Agora, quando nós temos na mesma planta os dois tipos de estróbilo, como acontece no pinheiro europeu, nós chamamos essa planta de planta monóica ou planta hermafrodita. É o que acontece. Só que aqui ainda não acontece um fenômeno que vai ocorrer apenas nas angiospermas. Qual seria esse fenômeno? É o fenômeno do estróbilo monóclino, tá? Veja você que cada estróbilo aqui, ó, sempre ele vai ser independente no que diz respeito, no que tange a sua sexagem. Então eu vou ter aqui um estróbilo masculino, ele é dioico, ele é unissexuado, ou eu vou ter um estróbilo feminino, tá vendo aqui, ó? Ele vai ser também dioico ou
unissexuado. Então, isso aqui nós chamamos de estróbilos díclinos e estróbilos díclinos. Jamais no mesmo estróbilo nós vamos ter os dois sexos. Isso não acontece nas gimnospermas. E essa questão das duas sexagens na mesma inflorescência ou na mesma flor, isso vai acontecer apenas nos vegetais que produzem flores, tá? Que são as angiospermas. Então nós vamos ver isso nas angiospermas. Então, gimnosperma pode ter os dois sexos na mesma planta, mas nunca no mesmo estróbilo. Nós temos então estróbilos independentes. Outra coisa, dentro dessa estrutura aqui que nós chamamos de estróbilo feminino, você vai ter aqui a evolução do óvulo, tá? E nós vamos ver essa evolução do óvulo. Aqui dentro dessa estrutura do estróbilo masculino, nós vamos ter então aquilo que nós chamamos de câmara polínica, tá ok? Então aqui nós vamos ter a câmara polínica e a partir dessa câmara polínica nós vamos ver aqui como que serão produzidos os andrósporos. Outro conceito interessante, aqui eu tenho os tipos que nós temos aí, os principais tipos de gimnospermas. Aqui eu tenho o pinheiro, acabei de mostrar para vocês, que é uma conífera. Eu tenho aqui as cicadíneas, tá? Também conhecido como cica. São vegetais bastante comuns, inclusive na região sul do país, na nossa região aqui também, tá? E eu tenho aqui as guinetines, que é representado por esse vegetal. Então todos aqui são exemplos exponenciais de gimnosperma. Agora é interessante, Zé, deixa eu entender, quando nós falamos em gimnospermas, tá? O que refere-se a essa palavra em gimnospermas? Então presta atenção que em gimnospermas nós entendemos um detalhe interessante. A palavra gimnos significa nua e a palavra esperma significa semente. Então, um detalhe interessante, são vegetais que apresentam a semente nua, tá? Por que apresentam a semente nua? Porque elas apresentam apenas o óvulo e não tem o revestimento que aparece só nas angiospermas, que é o ovário. Então, essa semente nua, tá? Vai formar, então, uma estrutura, ela é derivada de uma estrutura que é conhecida como óvulo fecundado e desenvolvido, tá ok? Então é fácil de você guardar, não tem fruto, portanto a semente nua nós vamos dar o nome de pinhão, beleza? Então só para nós começarmos aqui o ciclo reprodutor de uma gimnosperma, que é fácil de você guardar, olha só então quais são as diferenças que nós temos em relação aos vegetais inferiores. Bom, nós já vimos nas pteridófitas heterosporadas, tá? Um ciclo que lembra um pouco esse ciclo, só que com alguns atenuantes, algumas diferenças relacionadas aí, aqui agora o óvulo e a produção de semente. Então eu tenho aqui um pinheiro europeu, representado aqui pelo esporófito diploide, né? O organismo adulto diploide do ciclo haplodiplobionte. Nesse esporófito diploide, eu vou ter aqui, olha, basicamente, olha só, dois tipos de estróbilos, tá vendo aí? Então eu tenho os estróbilos díclinos ou estróbilos dioicos ou estróbilos que nós chamamos de estróbilos unissexuados. Então eles são independentes, eu tenho um masculino e tenho aqui o feminino. O que acontece, Zé, dentro dessas estruturas aqui do estróbilo masculino? Aqui dentro eu tenho folhas férteis que compõem essa estrutura, e essas folhas férteis, elas são conhecidas como microesporofilos ou microsporofilos, tudo junto, tanto faz, tá? Para você guardar. Então essas folhas férteis, elas vão então se compactando, e elas são formadas, tá? Por células que compõem os microsporângios. Agora nós vamos ter um esporângio pequeno, ao contrário do que acontecia com as pteridófitas isosporadas, a samambaia, e com as briófitas, que eu tinha apenas um tipo de esporângio para formar todos os tipos de esporos, que determinava era apenas o tipo de cromossomo que era portador em cada esporo, se era o cromossomo X ou o cromossomo Y. Agora eu tenho pequenos sacos onde serão produzidos o grão de pólen. Então presta atenção, dentro desse saco polínico, nós vamos ver aqui um detalhe interessante desse microesporângio. Eu vou ter células especiais, que a gente vai chamá-las de
microesporócitos, que são células diploides, também conhecidas como células-mãe do pólen, tá? Então, essas células microesporócitos ou células-mãe do pólen, elas vão sofrer aqui a famosa meiose espórica, tá? E ao sofrer a famosa meiose espórica, ela vai formar então, cada célula 2N, cada célula-mãe ou cada microesporócito, ela vai formar 4 esporos pequenos haploides, tá? Então a meiose acontece aqui na metade do ciclo, por isso que ela é meiose intermediária ou espórica, e ela vai formar então os micrósporos, ou também conhecidos como andrósporos, tá? Então quatro esporos diminutos, então microesporos, isso é uma capacidade de heterosporia, capacidade de você produzir esporos de tamanhos distintos. Então o que vai acontecer? Olha, esses micrósporos, ou esses andrósporos, eles ficam alojados nessa região aqui do microsporângio. Então aqui você vai ter a formação daquilo que nós chamamos de saco polínico. Então eles ficam aqui armazenados até que ocorra a sua disseminação, tá? Até que eles sejam também transportados pelo vento. Aí você tem que ter uma noção boa sobre isso aqui, porque antes deles serem transportados pelo vento, eles vão germinar dentro dessas estruturas que nós chamamos de estruturas de saco polínico, tá? A estrutura que inicialmente era o microsporângio. Então, ao germinar, cada estrutura dessa haploide forma uma estrutura com essa orelhinha aqui que parece um dumbo, orelhinha de aba, que nós chamamos de pólen ou grão de pólen, tá? E essa estrutura, ela é interessante porque ela está aqui e vai agora disseminar-se no ar, tá? Bom, aí quando você tem a disseminação no ar, o principal agente de levar essa estrutura até a parte feminina, tá? Nós vamos ver que o principal agente transportador do pólen, no caso das gimnospermas, esse agente transportador ele será representado pelo próprio vento. Por isso que nós falamos que a polinização vai ser por anemofilia. Então o pólen que é aqui produzido, ele vai ter que atingir o estróbilo feminino aqui, olha, pelo vento. Bom, nós já temos aqui então o pólen. Antes de nós falarmos no processo de fecundação, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó, do outro lado. Aqui eu tenho o estróbilo feminino. O que vai acontecer nesse megasporângio que você está vendo aqui no estróbilo feminino? Então presta atenção. Nessa região que nós chamamos aqui de megasporângio, que eu estou indicando com uma seta do meu mouse, essa região do megasporângio é uma região também formada por folhas férteis, como aconteceu aqui em cima. Só que aqui você tinha microesporofilos, agora aqui nós temos os megasporofilos, tá? Então essas folhas férteis vão se compactando até formar o que nós chamamos de grandes esporângios, que nós chamamos de megasporângios. Então presta bem atenção. Então aqui dentro vai ser formado o megasporângio. E dentro desse megasporângio, que é toda a estrutura interna, você vai ter então a formação de células diploides, e essas células diploides, elas são conhecidas como megasporócitos aqui dentro, tá? Então presta bem atenção, aqui dentro você tem os megasporócitos. Aí Zé, o que vai acontecer? Desses megasporócitos, nós sabemos que eles vão então sofrer meiose, tá? Ah, Zé, ele vai sofrer meiose? Vai sofrer meiose. Então aqui eu tenho, olha, a célula-mãe, que é o megasporócito, dentro dessa estrutura do megasporângio, que a gente vai chamar de óvulo. Tá vendo aqui? Então aqui nós vamos ter célula-mãe, aqui dentro, e aqui todo esse tecido amarelinho aqui, nós chamamos de megasporângio, formando o óvulo. Aí o que vai acontecer, Zé? Bom, aqui vai acontecer a famosa meiose espórica, ou a famosa meiose que nós chamamos de meiose intermediária. Aí note você que tem um detalhe interessante, que aparece também nos animais, né? Para cada megasporócito, você tem a produção aqui, ó, de 3 células haploides, tá? Que são provenientes da divisão reducional do megasporócito. Só que
eu tenho 3 células haploides estéreis e uma célula haploide fértil, então que eu vou chamar de megásporo. Presta atenção, então na verdade ao todo, na divisão meiótica, eu tenho uma célula 2N e formo 4 células N, das quais 3 são estéreis, igualzinho a menina, né? Uma menina também, no seu ciclo ovulatório, nós sabemos que ela vai produzir apenas, tá, um ovócito capaz, um ovócito fértil, e vai produzir 3 corpúsculos polares ou polócitos, tá, que são estéreis. Da mesma forma acontece com as plantas. A planta ela apresenta 3 células que são estéreis, não são fecundadas, tá? E apenas uma célula, e não são utilizadas para formar o saco embrionário também, e apenas uma célula que é o megásporo fértil, que vai então crescer, vai sofrer o que nós chamamos aqui de mitose dentro do megasporângio. Então presta atenção, essa germinação do megásporo agora, do esporo maior, sem precisar de água do meio para a germinação, dentro do megasporângio, nós chamamos esse processo de endosporia. E esse processo é um parâmetro evolutivo bastante interessante que ocorre com as gimnospermas e posteriormente com as angiospermas. Então aqui nós vamos ter a germinação do megásporo dentro do megasporângio, ele vai crescer aqui dentro e vai formar o que nós chamamos de saco embrionário, que é o meu megaprótalo. Agora eu tenho um prótalo grande aqui, tá vendo? Eu tenho um megaprótalo aqui se desenvolvendo. Pois bem, Zé, então esse óvulo, ele passou por essa série de transformação até chegar nessa condição de megaprótalo. Isso mesmo, ele passou por essas transformações. Agora, o que vai acontecer no interior desse megaprótalo? É comum que aqui surjam, tá, arquegônios no seu interior com a osfera, aquele gametângio feminino, ele persiste aqui em grande parte das gimnospermas. Então você vai ter o arquegônio com a osfera aqui dentro, e a partir do momento que você tem arquegônios com osfera, eles estão aptos a serem fecundados. Aí vamos recordar aqui, na parte do saco polínico, o saco polínico produziu os micróspos que germinaram e formaram então o grão de pólen jovem, tá vendo? Então o que vai acontecer? Esse grão de pólen vai ser disseminado pelo vento, a anemofilia, e vai aderir-se à parede do óvulo, tá? Que agora está aqui, ó, desenvolvido nessa região aqui do estróbilo feminino. Então aqui eu tenho um óvulo desenvolvido. O que vai acontecer? Aderiu-se, beleza. Se ele aderiu-se ao óvulo, então vai acontecer um episódio interessante. Eu gostaria de destacar com vocês que nessa região aqui, ó, o óvulo ele apresenta uma membrana de revestimento que é conhecido como micróspora, tá? Essa membrana de revestimento é a membrana que garante que esse óvulo ele foi então intocável. É como se nós fizéssemos a analogia com a biologia animal, no caso, por exemplo, do ímen, tá? De uma menina casta, de uma menina que nunca teve relações sexuais. Então o que vai acontecer? O pólen ele para exatamente aqui, tá? Nesse local. Por quê? Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é conseguir alcançar a região que nós chamamos aqui de arquegônio, cujo interior você tem a osfera, que é o gameta feminino. Como que ele vai realizar o seu objetivo? Então, olha, esse pólen, quando está aderido ao óvulo, ele passa por um segundo desenvolvimento. Ele vai formar o que nós chamamos de gametófito adulto. Ele vai formar o que nós chamamos de microprótalo. Agora, ó, ele não vai ter só essa orelhinha aqui, ó, que serve para a sua flutuação no vento. Ele vai ter, tá, essa estrutura que cresce, que seria uma analogia que nós podíamos fazer aqui com o pênis masculino, tá? Ele vai romper a micrópila para atingir a osfera dentro do arquegônio. Então, olha, toda essa estrutura aqui desenvolvendo da forma que está aqui no esquema, no desenho, ela ocorre aqui, ó, tá? Então ele vai crescer nesse sentido. Então aqui eu tenho o que nós chamamos de microprótalo.
Dentro do microprótolo, aqui eu já tinha, tá, um núcleo germinativo e um núcleo vegetativo. Esse núcleo germinativo formou aqui, ó, duas células que nós chamamos de células espermáticas ou núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos agora, que substituem os anterozoides dos demais vegetais inferiores. E aqui, ó, o que você vai ter, pelo menos no caso do pinheiro? Ó, aqui você ainda vai ter essa célula, que fica na parte de baixo, que não tem função reprodutora, ela é utilizada para a confecção, na verdade, fortalecimento do tubo polínico. Então presta atenção, no momento da fecundação, esse tubo, entre aspas, esse pênis, tá, com os gametas, ele vai crescer em direção ao arquegônio, onde estão aqui a oosfera. Quando ele cresce, ele vai conduzir, tá, os gametas masculinos, os núcleos espermáticos, até a oosfera. E aqui você tem vários arquegônios com várias oosferas. Então, à medida que ele vai crescendo, ele cresce por substâncias químicas produzidas pelo óvulo, motivado por substâncias químicas. Portanto, esses gametas, na verdade, eles não se deslocam mais, não nadam, eles ficam imóveis, e o movimento do tubo polínico que permite seu deslocamento. Então, esse movimento de curvatura, motivado por substâncias químicas, agora a gente vai chamar de quimiotropismo, tá? Até que ele venha atingir aqui a oosfera. Então, quando ele atinge a oosfera, você tem aqui a fecundação. Com a fecundação, o que vai acontecer? Você vai ter a formação do embrião da semente aqui na parte interna do megaprótolo, tá? Então você vai ter a fecundação da oosfera por parte do tubo polínico, indicado aqui por esse desenho. Aí o que acontece? Ao lado do embrião central, que está em verdinho aqui, ó, que é o embrião da semente, você vai ter a formação de um tecido de reserva. Agora lembra que aqui, ó, o megaprótolo, ele foi derivado da germinação do megásporo? Então olha só que interessante. Esse megaprótolo aqui, que é um tecido haploide, tecido N, né, derivado de um megásporo megásporo fértil, que também era haploide, esse megaprótolo aqui, ó, ele passa a ser o tecido de reserva da semente. Então ele é haploide, guarde bem isso, tá? Que há uma diferença significativa entre o tecido de reserva da semente das gimnospermas em relação ao das angiospermas, tá? Esse é haploide, depois a gente vai ver que das angiospermas, quando presente, ele é triploide. Mas nesse caso aqui ele é haploide porque ele é derivado do megaprótolo. Então vai formar aqui o que nós chamamos de endosperma primário, e aqui no centro o embrião, e aqui você tem um tegumento bastante difícil de ser quebrado, tá? Que é o tegumen, aqui em marrom, que reveste a semente. Então veja você, no começo eu tinha um óvulo, agora esse óvulo, ele originou o óvulo fecundado e desenvolvido, tá? Ele vai originar a semente nua, que nós chamamos de pinhão, tá? No caso das gimnospermas. Então gimnospermas nunca produzem o quê? Fruto, que fique bem claro isso. E outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês, como que ocorre essa situação nas gimnospermas de disseminação. Então, Zé, como é que você explicaria aqui, ó, o processo da disseminação das sementes? Como é que nós temos essa disseminação das sementes? Então, como eu disse, essas sementes apresentam uma casca bastante dura, que é representada pelo tegumen, tá? Então, como ela apresenta uma casca bastante dura, você não pode esquecer desse detalhe que eu vou te dizer. Então presta atenção, as gimnospermas, para você conseguir perfurar essa semente que apresenta essa casca dura, tá? Muitas vezes ela usa alguns artifícios interessantes, que é da própria natureza, usando o primeiro artifício, que coincide na época do ano da seca, com aquilo que nós chamamos de fogo ecológico. Tá? O que é esse fogo ecológico, Zé? Bom, o fogo ecológico é algo bastante simples para você guardar. Fogo ecológico ele acontece, tá, com a própria radiação ultravioleta proveniente do Sol, quando ela se depara com palhadas, com as folhas finas
das gimnospermas e aí causando então folhas secas, causando pequenos incêndios florestais. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é perfurar a semente das gimnospermas, tá? Quando você perfura aquele tegume, aquele tegumento, você favorece a penetração de água, a entrada de oxigênio e você vai favorecer então o processo de germinação dessa semente para produzir uma nova planta, um novo pinheiro, tá? Então você tem essa situação de disseminação da semente para perpetuação da espécie e uma segunda situação que você vai ter para a disseminação das sementes para perpetuação da espécie vai ser então a gralha azul, que é uma ave, tá? Que ela carrega o pinhão no bico e enterra esse pinhão no solo para alimentar-se posteriormente. Na verdade, nem todo o pinhão que ela está carregando no bico, que ela está liberando também enzimas bucais, tá? Sobre esse pinhão, nem todo pinhão que ela libera no bico ela vai alimentar-se posteriormente, tá ok? Então, se nem todo pinhão ela vai alimentar, muitos ficam esquecidos, ficam enterrados no solo e ficam ali esquecidos, que acaba germinando e dando origem a novas gimnospermas. E também você tem outros processos aí que pode utilizar outros animais, mas o bico da gralha, tá? E o fogo ecológico são os dois principais aspectos aí que sempre acontecem no Enem. Valeu, meu querido? Então essa aula de gimnosperma nós estamos aqui completando a aula. Tudo de bom. Daqui a pouco nós voltamos num próximo vídeo para nós falarmos das angiospermas. Grande abraço a todos. Até!